pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática, né? Vocês já me conhecem por aqui. E a gente está voltando aqui da segunda aula da semana para comentar um pouquinho sobre monômios, né? Hoje trazendo operações com monômios. Ontem a gente teve a presença ilustre do professor Revoredo, foi bem divertido. E ele colocou aqui, através desse entendimento do monômio, né? Alguns comentários que os alunos estavam fazendo no chat. Espero que vocês tenham voltado hoje para comentar aqui junto com a gente também, tá certo? Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula, alunos e alunas, professores e professoras da rede. Um cheiro, professor Alamin, para a professora Vanessa e para a mãe da professora Vanessa, a Maria das Graças, que assiste a aula e diz que gosta bastante. Então, um cheiro no coração, viu? Muito feliz por isso. O formato da nossa aula, gente, é digital. Você consegue assistir nesse momento ao vivo pela TV, mas depois você pode dar uma olhadinha pelo computador ou pelo celular, né? No celular, através do nosso aplicativo. Hoje eu tenho aqui a participação do professor Pedro para me ajudar, utilizando aí dessa interatividade no aplicativo, tá bom? Eu vou chamar ele para fazer um comentário inicial e falar um pouquinho sobre esse momento de interação que a gente tem aqui. Diga lá, professor. Fala, galerinha, minha gente, Briane tem fã, pô. Você tá doido, meu irmão. Mandando um alô pro fã. Eita, isso é bom de verdade. Pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática para os alunos do 7º ano. Me chamo Pedro Vitor e vou fazer a mediação aqui, junto com Briane, nessa aula top aí de matemática, certo? Briane me pediu para falar sobre o aplicativo, tá bom? Então, se você já está assistindo essa aula através do aplicativo, manda isso para o teu amigo, tá? Para que ele possa participar e assistir a aula através do aplicativo também, para que ele comente, participe e envie suas dúvidas e sugestões também, certo? Se você está assistindo essa aula através da TV, tá? Vai aparecer aí, Billy Jean vai colocar aí 2 QR Codes, certo? Colocando aí cada sistema operacional, seja ele Android ou iOS, certo? Você vai pegar o seu celular, colocar lá na câmera e vai direcionar para o sistema operacional do seu celular, certo? E aí você vai ser direcionado à sua loja de aplicativo e vai efetuar o download. E lá vai pedir o seu login e a sua senha. Tá? O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. Tá? E aí você vai participar aqui da nossa aula, falando seu nome, a sua escola, mandando suas dúvidas, respondendo também os nossos questionamentos. Tá? Vou passar a palavra agora para a Briane, que ela vai dar início à nossa aula de hoje. Só para deixar registrado, já disse que não é Billy Jean, ele já fez assim, ó, ali. Vamos seguindo a nossa aula, gente, como o Pedro falou, é importante a interatividade de vocês, o comentário no momento da nossa aula, né? Afinal de contas, é para isso que o aplicativo serve, para que você consiga conversar com a gente e tirar as dúvidas ao vivo, tá certo? Falando um pouquinho também sobre a acessibilidade, hoje eu estou aqui com a Elaine, né? Tá fazendo a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais. A Elaine estava fugindo da aula de matemática, gente. Trouxe ela para cá, faz um tempão que ela não fica com a gente, né? De qualquer forma, muito obrigada, Elaine, por ter vindo e ajudado a gente aqui a transmitir um pouquinho de conhecimento, tá certo? Ó, falando um pouquinho sobre o YouTube, né? A gente tem lá um repositório, a gente já falou sobre isso na aula passada, principalmente falando sobre monômios, que é um conteúdo que tem aqui, acho que novo, né? A gente não tinha falado até então sobre esse conteúdo nesse momento aqui no 7º ano, mas a gente já trabalhou com equações, então é importante começar a relacionar quando essas letras começam a aparecer, quando a gente transforma aí a linguagem, né? A gente diz aí uma sentença e consegue escrever matematicamente essa sentença. Então é importante vocês reverem algumas aulas e para isso você pode dar uma olhadinha lá no YouTube, tá certo? Então, né, gente, como sempre, a aula produzida com o professor Tiago já está dizendo o nosso start aqui. Vamos lembrar do que foi que a gente viu na aula passada, tá bom? A gente começou comentando sobre situações do dia a dia em que a gente já utiliza essa relação de monômio sem nem perceber, né? Aqui a gente tinha a situação da máscara inicialmente, dizendo o preço individual por máscara, né? O valor de R$5 por máscara. E aí a gente tem, ó, a comparação do valor que vai aparecer para qualquer quantidade. Qual seria o valor de X máscaras, por exemplo? O que a gente está querendo dizer aqui? Se eu tenho um valor fixo por máscara e quero saber a quantidade que eu vou pagar de acordo com uma quantidade
indeterminada aí, né, desconhecida de máscaras que a gente tem, a gente já tem aqui a intuição de dizer, olha, basta tu me dar a quantidade de máscaras que eu vou multiplicar por 5 e achar esse valor total aí no finalzinho. Então, mesmo que a gente não escreva matematicamente, logicamente a gente já cria uma maneira de achar esse valor. Se eu já sei o preço por máscara, basta saber essa quantidade que eu vou comprar e vou fazer essa multiplicação. Então, intuitivamente, a gente já começa criando essa comparação, né? A maneira de resolver esse cálculo aí, tá certo? Uma outra situação ontem foi quando a gente começou a colocar expressões que representam algumas operações, né? Aqui a gente tem uma pessoa observando aí um quadro e a relação que ela conseguiu construir entre as dimensões foi que a medida da largura mede o dobro da medida da altura. Então, agora a gente já está relacionando aí os dois comprimentos, né, largura e altura, mas aí criando a dependência de um com o outro. A gente tem que a largura é o dobro da altura. Então, a gente já cria aí um mecanismo de perceber essa relação numérica, né, matemática entre esses dois elementos, tá certo? Uma outra situação, que aqui eu quero botar um ponto de atenção, né, foi em relação ao carro, né? Esse carro percorre N quilômetros com 1 litro de gasolina. 20 litros vai percorrer quantos quilômetros? Na verdade, a gente trocou a sentença, tá, gente? Eu vou colocar para vocês no finalzinho esse tipo de relação. Olha ali, ó. Esse carro percorre 20 quilômetros com 1 litro de gasolina e com N litros. Ele vai fazer quantos quilômetros, tá? Para a gente começar a trabalhar com essa ideia de monômio, né? Uma vez que a relação de dependência de um número com o outro, de quantidade de um número com o outro, fica mais tranquilo da gente associar dessa maneira, tá certo? E aí a gente começou a perceber que em todos os casos que a gente colocou até agora, tinha um valor desconhecido. Tinha algum valor que eu poderia descobrir se acaso eu tivesse uma informação externa, mas que eu poderia confeccionar uma maneira de fazer essa representação de cada um desses exemplos para que tivesse prontinho ali o formato daquela conta e eu só fizesse inserir aquele valor, certo? Até então, a gente tinha visto a confecção do problema. Vou chamar o professor Pedro para falar um pouquinho sobre essa introdução da aula e aí a gente vê a construção dos monômios para cada uma das situações. Diga lá, professor. Bom, pessoal, é bastante interessante que você verifique todas essas relações, tá? A gente está aparecendo aqui letras, né, incógnitas, tá? Que essa ideia a gente já viu também em relação ao estudo de equação, quando fizemos esse estudo, certo? Então, preste bastante atenção que tudo está interligado, tá bom? Então, entenda direitinho o que é que está acontecendo, certo? Com essas relações. A gente vem, né, Briane, de uma aula do 9º ano, que a gente está falando exatamente o que estamos falando aqui para vocês no 7º ano, certo? Estamos relacionando, encontrando ideias voltadas para as relações entre grandezas, certo? A gente está começando a colocar aí letras, incógnitas, para que você comece a pensar, certo? Billy, coloca a tela aí bem grandona para a gente, por favor. Então você vê aí, ó, esse carro percorre 20 quilômetros com 1 litro de gasolina. E com N litros, esse N você vai colocar qualquer número, tá? Seja ele 2, 3, 10, 100, certo? E você vai fazer a relação que existe entre essa primeira ideia que foi dita, 20 quilômetros com 1 litro. Então, se eu tiver 2 litros, eu vou percorrer quantos quilômetros? Então, essa ideia você já começa a ter aí na sua mente que você já tem no seu dia a dia, certo? Quando você pega aí um dinheiro que sua mãe pede para você comprar algo no mercado, certo? Então, você sabe que, por exemplo, com R$5, você compra 1 quilo de arroz. Dá para comprar, Adriane, 1 quilo de arroz? Com R$5, tá Com dando R$5. tá dando ainda, dependendo Tá do dando lugar. ainda, né? Então, para comprar 2, 3 quilos de arroz, você vai precisar de quantos reais? Certo? Então, é essa a ideia que a gente está começando a desenvolver aqui com você, para que você aplique não só no seu dia a dia, mas também nos conhecimentos nas nossas aulas, tá bom? Vou passar agora a palavra para a Briane.
Bom, gente, como o professor Pedro comentou, intuitivamente, né, eu falei também no comecinho da aula, a gente já tem isso no nosso dia a dia. Se eu tenho uma máscara que vale R$ 5, se eu quiser comprar 10 máscaras, a gente já tem essa ideia de fazer essa relação de quantidade, né? A mesma comparação ali com o litro e a quantidade de quilômetros feita. Daí a gente também tem uma comparação, que foi o segundo exemplo ali, que ficou meio, né, solto. A gente não tem número ainda para relacionar, mas existe uma operação realizada. A largura vai ser o dobro da altura. Então, a gente já consegue, sim, trabalhar com essa noção de construir a comparação matemática entre os elementos, tá certo? Então, vamos começar a perceber de que maneira a gente consegue relacionar esses valores. As letras, como o professor Pedro falou, vão servir para simbolizar, né, para representar o termo desconhecido que a gente tem aí aparecendo em cada um dos problemas, tá certo? E aí, utilizando da letra, a gente utilizou nesse seguinte formato, ó. Se eu preciso comprar X máscaras, a gente vai ter o 5, que é o valor de uma máscara, vezes esse X, que vai representar a quantidade de máscaras que a gente vai querer adquirir, tá certo? A medida da largura mede o dobro da medida da altura. Então, a gente representou a largura com a letra L e agora está representando o dobro da altura como 2 vezes a letra A. A letra A agora representa aí a comparação com o valor da altura, tá certo? E no último elemento, que foi o que a gente mudou, por isso que eu estou colocando ali um sinalzinho de atenção, tá certo? Comparando com a aula anterior, né? A gente colocou assim, esse carro percorre 20 quilômetros com 1 litro de gasolina. E com N litros, vai fazer quantos quilômetros, né? E aí a gente tem que eu vou ter a quantidade de litros multiplicando pelo 20, que é a quantidade de quilômetros que se faz com 1 litro. Então, veja, eu acho que até quando a gente verbaliza, você consegue relacionar essas medidas pelo dia a dia. Só que agora a gente está trazendo elementos matemáticos, né, escritas matemáticas, que podem representar esse tipo de cálculo, para facilitar essa relação e para que a gente consiga fazer algumas operações com essas letras, tá certo? Resumindo aqui, a gente tem a representação mais enxuta, ó, de R$ 5 vezes X, vai ficar 5 vezes X. A gente colou o número com a letra e aí entre esses dois apareceria uma multiplicação, mas agora já não precisa mais. Toda vez que aparecer a letra coladinha ali com o número, você vai entender que uma multiplicação está acontecendo, ao invés da gente ter que escrever o R$ 5 vezes o X. Fica mais objetivo da gente realizar o cálculo dessa maneira, tá certo? O mesmo vai acontecer ali com o segundo exemplo, ó. A largura vai ser o dobro da altura. Então, agora a gente vai representar como L, que vai ser 2A. Esse 2A vai ser a multiplicação do 2 vezes a letra A. Lembrando que essa letra A está representando a altura, então aí ela está para ser substituída. Se você souber o valor da altura e colocar no lugarzinho desse A, a gente vai saber o valor da largura. Mesma ideia que a gente fez no primeiro exemplo, lá na primeira aula com as máscaras, tá certo? E na última situação, a gente vai ter o 20N, né? Porque a gente vai estar multiplicando o N vezes 20. De propósito, aqui eu coloquei no sentido contrário, para lembrar para você que a multiplicação, ela não tem aí a necessidade de ter uma ordem, né, gente? 20 vezes N é a mesma coisa que N vezes 20. Mas a título de organização do monômio, a gente vai colocar o número na frente e a letra depois, só para que a gente consiga perceber isso de maneira mais organizada, tá certo? Mas se tiver N vezes 20, tá certo do mesmo jeito, tá bom? E aí a gente começou a falar sobre um termo, né, que chegou agora de maneira diferente, que é o monômio. Em todos os exemplos que a gente colocou aqui, a gente não teve a operação sendo realizada com uma soma, com uma subtração, com uma outra relação de letras aí. Todos os cálculos que a gente desenvolveu só tinha um termo, só tinha um conjuntinho de informações. Ali a gente tem 5x, depois 2a e depois 20n, todos eles de maneira individual, representando ali a possível resposta daquele problema, tá certo? Vamos avançando por aqui, entendendo que se a gente tem a multiplicação, ó, eu tenho a quantidade de vezes que esse 20 vai aparecer. Aqui a gente tinha n vezes 1, mas lembra, né? A gente substituiu por 20 vezes n, tá certo? E esse númerozinho na frente, né, que multiplica a letra, ele vai ser chamado de coeficiente. Essa palavrinha coeficiente vai representar o número fixo que a gente vai estar utilizando aí nesse monômio, tá certo?
E também a parte literal, que a gente vai relacionar com letra, vai ser justamente a letra que aparecer. Então, pelo nome, parte literal, a gente já vai associar que vai ser a letra representada ali naquele monômio, tá certo? Então, a gente vai ter coeficiente, que é a parte numérica, e a parte literal, que vai ser a letra que aparecer ali, tá bom? E aí a gente começa a perceber a definição de monômios semelhantes. Pronto. Antes de eu dar continuidade, porque a gente vai falar sobre adição, deixa eu chamar o professor Pedro aqui para falar sobre as considerações iniciais até essa partezinha de monômio, né? De identificação do monômio, parte literal e a parte do coeficiente que a gente falou. Diga lá, professor. Bom, pessoal, o pessoal está participando aqui da aula, certo? A gente tem aqui a participação da Tamara, a participação do Davi, da Mirella, várias pessoas aqui participando, Diogo, do Luiz Vaz de Camões, certo? A gente tem a Maria, tá? Galera participando, falando aqui sobre o assunto, Briane, falando sobre termo algébrico, certo? Participando, colocando aqui os seus questionamentos também e as suas colocações relacionadas ao tema. Então, isso deixa a gente muito feliz, tá bom? Voltando para a parte aí de monômio, você viu que a construção do conhecimento, né, que Briane trouxe para a gente, falou também da questão da multiplicação desses valores. Então, se eu tenho um número seguido de uma letra, né, de um termo desconhecido, de uma incógnita, esses valores eles estão sendo multiplicados, tá bom? Então, se você tem aí 3x, é 3 vezes x. Se você tem aí 7c, é 7 vezes c, certo? E a ideia da gente transformar aí, você se lembra que você utilizava aí o produto, até mesmo como o Tiago colocou aí nos slides, o produto colocando indicado pelo xizinho, certo? Então, quando você via lá no 6º ano, no 5º ano, no 4º ano, 4 vezes 3 eram 4, um xizinho e o 3. Mas agora, quando a gente começa a entender essa questão de termos desconhecidos, que começa a aparecer letras, tá? A gente retira essa nomenclatura aí da multiplicação e substitui por um ponto, tá? E agora a gente não coloca nada. Então, 4A, você já vai ter a ideia aí de que é 4 vezes A, certo? Então, nunca se esqueça, a parte numérica aí, certo? Que são chamados de coeficientes, e a gente tem as incógnitas, as letras, que são chamadas de parte literal, certo? E aí eu não quero ser evidente, né? Mas acredito que a gente vai substituir aí essas letras, tá? Por alguns números. Então acompanha aí o que Briane vai trazer pra gente. Bom, gente, próximo tópico desse momento vai ser trabalhar com monômios semelhantes, né? E o professor Tiago já me ajudou colocando a definição aqui, ó. São aqueles que possuem a mesma parte literal. Então, a gente não vai destrinchar nesse momento ainda a parte do índice, na verdade, do grau desse monômio. A gente vai começar a falar disso já já. Mas a gente vai buscar a semelhança reparando se a parte que contém as letras são ou não idênticas. A gente só vai conseguir fazer as operações que a gente está propondo na aula de hoje, que é fazer adição e subtração com esses valores, se a parte da letra for do mesmo jeitinho. Então, vamos observar aqui, ó. A gente tem a sugestão de alguns monômios para a gente observar, né? 4x elevado ao cubo, 4x ao cubo, menos 3, x à quinta, y à sétima, 9x elevado ao cubo, 4x à quinta, y à sétima e 4x elevado ao cubo. De propósito, a gente colocou aí monômios que vocês já devem ter relacionados em outros exemplos, mas que de cara dá para a gente relacionar letras que são idênticas e expoentes que são idênticos, né? A gente disse que a parte literal tem que ser toda igualzinha. Então, a gente começa aí procurando quais são os monômios semelhantes e aí a gente vai perceber na aula de hoje, vê? Começou a aula de hoje agora, vê mesmo. Depois de a gente fazer a revisão, trabalhando com essa adição de monômios. A gente só pode fazer esse tipo de operação quando a gente tiver os monômios semelhantes, tá certo? Então, vamos começar observando aqui, vê? Eu tenho 4x elevado ao cubo e 8x elevado ao cubo. Aí vamos pensar numa ideia mais próxima. Se eu comprar 3 máscaras, de acordo com o exemplo inicial, a gente ia ter 3 vezes 5, não é isso, professor? Isso. Se eu comprar 5 máscaras, a gente ia ter 5 vezes 5, não é isso, professor? Isso, Mas eu perfeito. podia comprar 3 máscaras e 5 máscaras juntas.
que seria 8 vezes 5. Então, o que a gente está fazendo aí? Se eu estou adquirindo o mesmo produto, eu posso fazer a soma dessa quantidade total e depois multiplicar. Concorda, professor? Concordo plenamente. Então, observando esse exemplo aqui, ó, a gente tem 4x elevado ao cubo, que é a multiplicação do 4, né? Com essa parte literal, que é idêntica à outra situação, 8x elevado ao cubo. O que a gente vai fazer nesse tipo de exemplo? A gente vai conseguir observar que a parte semelhante dos monômios aí se repetem, né? X ao cubo e x ao cubo, mesma parte literal. E aí a gente pode realizar essa operação de adição com os coeficientes, uma vez que a gente entende que essa parte literal ela está ali, ó, fixa, se permanece do mesmo jeito, e aí a operação pode ser sim realizada com a parte que é numérica, né, com o coeficiente que está ali na frente. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? 4 mais 8, a gente vai ter a resposta igual a 12. E agora, 12 o quê? Lembra do exemplo que eu acabei de dar em relação à máscara? A gente tem 12x ao cubo, que é como se eu tivesse pego a quantidade toda já juntinha e feito apenas uma multiplicação com o elemento que estava repetido nos dois termos, tá certo? Deixa eu passar aqui para o professor Pedro, que esse passo, ele é um passo, né, que precisa um pouquinho mais de explicação. Diga lá, professor, suas percepções até agora. Pessoal, quando a gente começa as operações aí, Briane trouxe aí a questão da adição de monômios semelhantes, certo? Eu costumo sempre pedir para os alunos que eles troquem. Tá vendo ali o x elevado ao cubo? Coloca aí, Billy, por favor. Quando você tem aí o x elevado ao cubo, troque por algo que você gosta. Vamos supor que x elevado ao cubo seja uma boneca, certo? Então você tem ali 4 bonecas mais 8 bonecas. Certo? Então, quando você tem 4 bonecas e depois ganha mais 8 bonecas, você tem o quê? 12 bonecas. E os bonecas, você não chamou aí de x elevado ao cubo? Então, a gente vai ter aí 12x elevado ao cubo, certo? Deu para entender? A mesma coisa vale também para a subtração. Tu vai falar de subtração? Ou... Sempre no spoiler, né, professor? Sempre no spoiler, né? É. Então, essa é a ideia, pessoal, tá bom? Então, tenha sempre essa questão aí em mente. Só pode somar quando os monômios eles forem semelhantes. E os monômios semelhantes é o que tem a mesma parte literal. Mas tem que estar igual de verdade mesmo, tá? O expoente, a letra, tudo bonitinho, tá bom? Vou passar agora para a Briane, que ela vai finalizar a aula aqui com a gente, tá bom? E agora, com esse termo, essa parte literal gigante aí, o professor Pedro deu a ênfase, hein? Se a gente tiver, pode ser enorme, gente, mas a parte da letra tiver mesmas letras e mesmos expoentes, dá sim para a gente fazer a operação do mesmo jeito. Lembrando que a gente vai manter essa parte literal e a parte que é numérica, né, o coeficiente, vai sofrer essa operação. Então, o que a gente tem aí agora? A gente tem 12, x elevado à quinta, y elevado à sétima. Dá um número bem grandão se a gente substituir, mas essa não é a nossa intenção, né? Menos 8x à quinta, y à sétima. Olha aí, a letra está exatamente do mesmo jeito, x e y, com o expoente 5 para o x e com o expoente 7 para o y. Então, a gente pode, sim, realizar a operação agora da subtração, conservando a parte literal, mantendo a parte que está com a letra do mesmo jeito. Então, se a gente for realizar a operação aqui, ó, vai ficar o 12 menos o 8. E quanto que é 12 menos 8 aqui, ó? Ah, vamos lá, né? Me adiantei. A parte literal está igual. E a gente vai fazer a subtração agora da parte numérica, né? Acho que aquelas bolinhas ali eram para ficar isso. O 12 menos o 8 e vai aparecer agora aqui o 4. Fizemos a operação de subtração com a parte que era numérica, né, com o coeficiente, e agora a gente vai repetir a parte que vai ser literal. Então, a gente conseguiu aí fazer a subtração de dois monômios que têm letras e coeficientes idênticos, mas que a gente conseguiu resolver a operação com os coeficientes. Como o professor Pedro é o professor do spoiler, vou passar para ele encerrar com essa visualização aqui da subtração. Diga lá, professor. Pronto, pessoal. Tá vendo aí o que eu acabei de falar para você? Billy, coloca a tela grandona aí, por favor. Pode notar, gente, que a parte literal é exatamente igual. O expoente do x é o mesmo do outro lado lá.
e o expoente do y também. Ah, Pedro, se eu tivesse ali x elevado à sétima vezes y elevado à quinta. Não dá para fazer, porque eles não seriam iguais, tá bom? Parte literal tem que ser igual, então subtrai aí, ó, 12 bonecas menos 8 bonecas, vai dar igual a 4 bonecas, tá bom? Terminou o tempo, foi? Tá quase, né? Então eu já vou me despedindo aqui, tá bom? Um cheiro no coração de todos e até a nossa próxima aula. Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham aprendido por aqui, né? A gente tentou trazer o conhecimento desse comecinho de monômio da maneira mais tranquila possível, revendo os exemplos e finalizando com a parte aplicada mesmo de matemática. Agradeço ao professor Pedro pela mediação ali no chat, agradeço a Elaine pela tradução simultânea e Bíblia e a Bia por essa produção top que ajuda a gente aqui no Educa, tá certo? A gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.